Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala aqui é o professor Daniel. Vamos aqui dando continuidade no vídeo 2. Estamos no mês da física, o mês de outubro é o mês da física aqui no canal Exatos e Minutos. Vamos falar aqui para você sobre a parte de eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas, entre aspas, em repouso. Então vem com a gente que nós vamos mostrar algumas situações básicas para você comentar algumas situações após a vinheta. Bem, galera, como nós comentamos com você, vamos lá dando continuidade ao vídeo 2. Estamos aí na semana da física, perdão, no mês da física, mês de outubro, né? E, galera, vamos aqui na nossa situação, ó. Então, como nós comentamos para você lá antes da vinheta, carga elétrica. Quando você vai estudar a parte da eletricidade, a eletricidade é dividida em 3 ramos: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Então, para a gente estudar esses 3 ramos da eletricidade, a gente precisa recorrer à parte da carga elétrica. Ó. A carga elétrica, para você ter mais ou menos uma ideia, ela vem lá justamente de um contexto histórico, através do Ambar, que percebia que atraía outros metais e assim vai. Aqui o intuito dessa aula não é a gente contar o contexto histórico, blá, 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 enfim. A ideia aqui, vamos colocar aqui algumas situações e anotações importantes para você poder entender, tranquilo? Então vamos lá então. Vamos mudar aqui algumas situações que é importante, ó. Que vem aparecendo aí nos vestibulares, Enem, enfim. Vamos lá então. Galera, aqui vamos colocar para você sobre a questão do conceito, que é quando você fala novamente sobre eletricidade, você vai estudar as cargas elétricas, só que quando você fala a parte da eletrostática, você vai estudar lá do grego, elétron, em repouso, enfim, estáticas, perdão, aí você vem a ideia principal. Vamos lá então. Quando você trabalha essa parte, você tem que levar em consideração a natureza daquele corpo. Ou esse corpo ele vai ser um condutor, tá? Isso significa que ele vai conduzir essas cargas elétricas, o que vai justamente justificar justamente são os elétrons livres. Também chamamos isso de elétrons de condução. Vamos montar mais ou menos aqui uma eletrosfera, tá? Muito feia essa. Vamos fazer o seguinte, fazer aqui de perfil para ficar melhor. Ficou legal. Vamos desenhar aqui em formato de perfil. Vamos pegar o modelo planetário, tá? Do átomo clássico, né? Então é lá. Então você tem a primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, enfim. Vamos colocar somente esses 3. Repara que quando essa carga elétrica está muito afastada em relação ao núcleo do átomo, fica mais fácil de ter essa movimentação desses elétrons. Então esses elétrons livres é fácil você arrancar, ceder, enfim, trocar. Então esses são os elétrons que existem em materiais que você tem. Quando mais afastado do núcleo do átomo, é mais fácil, professor, de arrancá-los, nesse caso. Agora, quando mais próximo já fica mais difícil de ceder, trocar, que seria nesse caso a ideia dos isolantes, tá? Então, existem materiais que você vai ter uma certa dificuldade, enquanto que um vai facilitar, tá? Vai facilitar, o outro vai o que, professor? Vai dificultar, ou seja, ele não vai deixar, pronto já. Então essa é a definição de isolante, tá certo? Sendo que os bons condutores de eletricidade serão os bons condutores de calor, tá bom? Então tá aqui a nossa explicação, primeiro passo, tranquilo? Vamos falar para vocês sobre a parte aqui também fundamental, que vai ser muito interessante aqui para o nosso estudo também, dessa parte introdutória. É justamente nada mais nada menos do que a parte que vai falar sobre a questão do submúltiplo. Então, quando você fala de carga, vamos dar um exemplo aqui, vamos representar pela letra Q, tá? Então, essa quantidade de carga no sistema internacional, você trabalha o Coulomb. Vamos falar no vídeo dando continuidade no vídeo 2, vídeo 3, vamos falar sobre a lei de Coulomb, né? Coulomb, certo? Então, Coulomb, a unidade de carga, é Coulomb, certo? Sendo que você tem casas submúltiplas do Coulomb, né? Que seria o milicoulomb, tá? Seria o microcoulomb e seria o nanocoulomb. Vamos colocar só essas 3 que são mais referências, que aparecem muito, né? Em alguns exercícios
quando estiver trabalhando. Então, equivale a 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 9, tá? Geralmente parece mais um microcoulomb, às vezes ele vai até um nanocoulomb, tá? Beleza? Show de bola, né? E a fórmula que é a quantidade de carga, né, professor? Quantidade de carga. Quantidade de carga, tá? Que é Q, N, que é o número de partículas, enfim, que vai estar percorrendo um fio condutor, um fio longitudinal, enfim, tá? E, onde esse vai ser a nossa carga elementar, tá? Seria a nossa carga elementar. Geralmente a gente trabalha isso em módulos. Aqui não deu espaço, galera. Vamos copiar aqui em cima, só um momento, tá? Ficar legal aqui. Esse aqui é a nossa carga elementar, tá? Vou colocar aqui, beleza. Vamos lá. Então, a nossa carga elementar, o que vai, professor? Isso na teoria clássica, tá, galera? Vamos colocar aqui mais ou menos, a gente vai explicar esse mais ou menos. 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? E nesse caso aí, ó, por exemplo, se o corpo, vamos explicar para você aquele mais ou menos. Se caso, por exemplo, se você tiver um corpo condutor, se ele tiver mais prótons, ou partícula positiva do que negativa, ele é chamado de um corpo eletricamente positivo, tá? Chamamos também de corpo carregado positivamente, tá? Eletricamente positivo, tá? Certo? E, professor, se ele tiver mais elétrons do que prótons, chamamos que esse corpo está carregado ou eletricamente negativo, tá? Vamos colocar aqui o padrão, tá? Vamos lá. Aqui, pagando. Corpo carregado negativamente. Por quê, professor? Significa que ele tem mais elétrons do que prótons. E, professor, e o corpo que ele é neutro? O corpo que ele é neutro, ou seja, vai estar em equilíbrio, e esse equilíbrio ele vai ter o mesmo número de prótons, tá? E o mesmo número de elétrons, tá? Aí, caso você arranque um próton, ou seja, uma carga positiva, o que vai acontecer? Ele vai ser carregado negativamente. Ah, professor, se eu tirar, por exemplo, nesse caso, vou tirar um elétron, ele vai ficar carregado positivamente, tá bom? Então, muito cuidado, essa parte aí é interessante quando aparece nos exercícios, tranquilo? Então, esse corpo aqui ele vai ser um corpo neutro, tá? Neutro. Tem carga, só que essas cargas estão em equilíbrio, tranquilo? E, finalmente, vamos exercitar aqui, né? Que esse é o intuito do mês da física no mês de outubro, tá certo? Logo mais vamos falar para você a parte de força elétrica, campo elétrico e assim vai, beleza? Vamos lá então para a parte de exercício. Vamos lá então. Considere os materiais: borracha, porcelana, enfim, ele deu uns materiais aí bacana. Aí ele pergunta pra gente quais deles, quais da questão e tal, que serão nesse caso os bons condutores. Galera, bons condutores, como a gente comentou com você, eles vão conduzir lá na frente nós vamos falar na eletrodinâmica, a corrente elétrica. Quando você tem fluidez de corrente elétrica, você também traz consigo que é o principal fundamento, que é a energia elétrica, tranquilo? E ele repara que em cada A, B, C e D você tem 3 materiais. Então, aqueles materiais que vão facilitar, que vão ter o deslocamento dessas cargas elétricas, serão os bons condutores de eletricidade. Então, quem são eles, professor? Vamos lá. Repara que a borracha não é, repara que a borracha ela é um isolante, tá? Ele não facilita, ele dificulta. A porcelana também não facilita, dificulta. O alumínio ele facilita, tá? O alumínio ele facilita. Então, nesse caso, não marcaria a letra A, tá? Porque não tem, né? O alumínio e tal. Opa, vamos só. Acabei apagando aqui também, aqui em cima de necessário. Só um momento. Vamos lá. Em continuidade, né? E o nylon também não é. O nylon é um bom, perdão, ele é um isolante. O vidro também não é,
certo? O ouro ele galera, certo? O ouro ele conduz cargas elétricas, tá bom? E o mercúrio, ó, mercúrio também, existe o mercúrio metálico, existe o mercúrio em forma metal e parte líquida, em forma gasosa também, tá? Certo? O mercúrio em forma líquida e em forma também de gás, tá certo? E nós temos a madeira também, que ela não é um condutor de eletricidade, acaba, na verdade, tendo essa dificuldade, tranquilo? Por isso que às vezes quando acontecem situações, em uma situação de emergência e tal, as pessoas falam, olha, coloca madeira para empurrar aquela pessoa, porque você não pode conduzir, você não pode tocar na pessoa, porque nós somos condutores de eletricidade. Nós temos aí mais de 60% de sal no nosso corpo, e o sal, uma das propriedades de funções orgânicas, acaba o quê, professor? Acaba conduzindo cargas elétricas, tranquilo? Então, alternativa correta, nossa letra D, ó. D de dúvida, né? D, certo? Tranquilo, né? Então, só um resumo básico aí para que você possa pegar seus livros, pegar exercícios e relembrar esses conceitos legais introdutória de eletricidade, tranquilo? Vamos aqui na nossa nossa segunda questão, vamos lá. Um isolante elétrico, ó, aí você tem aqui alguns materiais, o que ele não pode ser, galera, ó, vamos aqui, deu algumas características aqui pra gente, ó, não pode ser carregado eletricamente, tá? B, não contém elétrons, tá? Repara que o isolante, como nós colocamos para você na configuração do átomo clássico, você percebe que os isolantes eles estão mais próximos ao núcleo do átomo, né? Quando mais próximo, essas forças elas são muito difíceis para você tentar arrancar elétrons, trocar, compartilhar e assim vai. Então, nesse material ele não pode ser, galera, não pode ser metálico. Lembra que os metais são bons condutores de eletricidade, tranquilo? Galera, essa foi o nosso vídeo número 2 do mês da física aqui para você. Logo mais estaremos trazendo para você o vídeo 3, que ele vai falar um pouquinho sobre força de Coulomb, perdão, força elétrica, que é de Coulomb, campo elétrico. Aí depois, no vídeo 4, ele vai finalizar falando de potencial elétrico e trabalho de uma força elétrica e finalizando a parte de energia potencial, tá? Energia potencial, nesse caso, energia elétrica, que a gente vai estar trazendo aqui pra gente nos próximos vídeos, tá bom, galera? Meu muito obrigado, fica com Deus e até daqui a pouco no vídeo número 3. Tchau, tchau.